Olá, amigas e amigos do vinho, bem-vindos ao mais um podcast. Na verdade, é o nosso primeiro podcast, o Lado B do Vinho. É o podcast para quem gosta e para quem não gosta de vinho. E nós começamos esse bate-papo, né? Meu nome é Ronaldo Galo, aqui com meu amigo André Gaiofato, e nós vamos começar esse bate-papo, a nossa primeira vez, o nosso primeiro podcast, trazendo uma pessoa especial. E aí o André se apresenta, acredito que você indicou um sommelier para a gente começar o nosso Não indiquei um sommelier. sommelier. Então, um produtor de vinho, Não é um produtor de vinho também. um conhecedor, um grande conhecedor de vinho. Porque assim, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Esse é o nosso primeiro podcast, nosso piloto, na verdade. Teste do piloto. É o teste do piloto. Então, assim, é um grande conhecedor de vinho. Não é um Quem grande que é, conhecedor de vinho. Não é. Na verdade, a gente tá aqui porque a gente tá querendo que a esposa dele seja nossa produtora, diretora, um monte de coisa. Aí você falou, cara, esse é o predicado dele, então. A gente precisa é o predicado do cara aí, tá bom. Então, pessoal, ó, só seguinte, apresenta o nosso convidado, por hoje, o nosso convidado é o nosso querido Douglas Rum Sakamoto, um irmão da gente, e diga-se de passagem, o André tá falando aqui uma mentira. É um dos maiores conhecedores de vinho que eu já tive a oportunidade de degustar vinhos. É um profissional, um executivo do mercado de seguros, um grande profissional também, mas nós trouxemos ele aqui porque ele manja muito. Não é porque a gente quer que a esposa dele seja a nossa diretora, não, viu, verdade. seu mentiroso? É porque nós queremos beber do conhecimento do Douglinhas. Bem-vindo, Douglinhas. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, André. Você não pode falar boa noite, porque nós estamos gravando um podcast e isso vai ser assistido. Bom dia, boa tarde, de madrugada. Olá, olá, André. Olá, pessoal que está assistindo, tudo bem? Quem fala é o cara da permuta, o cara da permuta que veio, né? Então, assim, na ausência de um sommelier, por enquanto, que o negócio vai crescer. Que o negócio aqui somos a primeira edição, o primeiro podcast, mas isso, assim, eu me dispus, e muito obrigado pelo convite. Eu acho que é bacana demais. Obrigado, Vanessa, pela oportunidade. Obrigado demais. Num sábado. Obrigado demais. E, mais uma vez, mas agora, brincadeiras à parte, obrigado pela oportunidade. É muito bacana. Mais uma vez, estar com vocês, né? Saúde. Um brinde. Então, eu já vou explicar. Vamos tomar um... Eu já vou explicar, assim, qual que é a brincadeira do vinho, né? Então, o nosso primeiro convidado, a ideia eu perguntei para ele, dei algumas regiões, perguntei para ele qual vinho ele gostaria. Ele chutou uma determinada região, que é o mundo, né? Ele só excluiu uma. E esse pode ser um grande vinho e pode ser um vinho lado B, um vinho sem vergonha. Só um ponto importante, para quem não percebeu, aqui na mesa tem um vinho totalmente escondido e não sabe que vinho que é. Essa é a ideia. Então, assim, ó, esse é o vinho que eu e o André, a gente abriu pro Douglas, e aí no decorrer da nossa conversa, o Douglas vai abrir o vinho que ele trouxe e também ele vai fazer a mesma coisa. Pode ser um vinho lado B, não sei se tem vinho lado B, é uma pergunta que a gente vai fazer depois pro Douglas, mas pode ser um vinho lado B ou pode ser um excelente vinho que o Douglas teve a honra de nos brindar aqui para a gente começar nessa conversa. Olha, pessoal, eu acho que isso daí entrega um pouco a idade, mas na minha época isso aí tinha a porta 1, 2, 3. Se dependendo da porta, tinha chamada a porta dos desesperados, mas agora não pode se dizer que é um vinho dos desesperados ou um vinho dos abençoados, né? É isso daí, a gente vai descobrir daqui a pouquinho, mas por enquanto a gente vai tomando aqui e vamos conversando. Então, Douglinhas, como a gente já explicou, essa é a ideia de um podcast para falar de vinho, mas não necessariamente do que todos os outros podcasts falam de vinho. A gente está aqui para falar do lado B do vinho também. E vamos, nesse bate-papo, descobrir o que é esse lado B. Mas já que a gente tá falando de lado B, você é um grande santista. Pera. Você falou de futebol? Eu falei Mas a gente tá falando de vinho? É que eu vou fazer uma analogia aqui, que você me interrompeu antes. Douglinhas, você que é um grande santista, né? Um torcedor do Santos. Aliás, né, só para
Tivemos a morte do Pelé recentemente e uma das reportagens mais interessantes sobre a morte do rei eu li na revista Piauí, então fica aí a recomendação. Foi uma reportagem muito bacana sobre o seu Santos e especialmente sobre talvez a ingratidão que nós tivemos com relação ao Pelé enquanto jogador, enquanto ídolo, enquanto atleta do século. Mas enquanto santista, me diga uma coisa. Pergunta importante. Qual é o lado B do Santos? Se é que o Santos tem um lado B. Agora você respondeu, o Santos não tem lado B, meu Deus. Aí, assim, isso é diferentemente do... Assim, não quero falar de times, né? Não vou falar de times, mas outros times têm um lado B. Por enquanto, tomara que siga assim, o Santos não tem um lado B, né? E tá comprovado. Tem gente, há controvérsias, há muita gente que fala, mas foi aquele campeonato, não sei o quê. Gente, não tem. Não tem, esse é o bom da verdade. O Santos é um time. Se a gente começar a falar algumas pessoas que passaram pelo Santos, será que não tem lado B? Inclusive tem um novo técnico agora no Flamengo, né? O São Paulo. Que é um técnico que saiu do Santos. Sim. Agora, eu acho que, aproveitando o podcast, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer melhor da analogia, né? O São Paulo, eu acho que ele teve o seu valor, ele desempenhou bem. Não, acho um grande técnico. Um grande técnico. Sem dúvida não é um lado B do futebol. Mas na Argentina eu acho que a gente tem coisas melhores do que o vinho, né? O vinho, por exemplo, o vinho, aliás, do que ele, digamos assim, o vinho. Então, né? Assim, o vinho argentino é o lado A da viticultura mundial, por exemplo? Total. Eu e acho o brasileiro? O brasileiro também. O brasileiro, eu acho que, assim, o vinho brasileiro, ele vem ganhando protagonismo cada vez mais. Eu acho que é um vinho que muita gente ainda tem um certo preconceito. Eu, Perfeito. Particularmente, tinha um preconceito. Concordo. De, porque é brasileiro. Mas a grande pergunta é assim, mas por quê, né? Por que a gente também não pode se dar uma oportunidade de experimentar? Calma, a gente tá falando, assim, a ideia não era falar do lado A do vinho, mas eu vou te falar, a gente tem uma perspectiva de terroir que eu acredito que tem uma certa diferença, o solo, o clima, lá na Argentina, no Chile, mas a gente tem algumas produções bem interessantes aqui no Brasil, e eu vou citar uma que está do lado da nossa, né, a Vinícola Gaspari, que por meio da tecnologia acabou produzindo, e uma técnica revolucionária, vamos dizer assim, acabou produzindo grandes vinhos, mas, como vocês sabem, nós não estamos aqui para falar do lado A do vinho, nós estamos para falar do lado B do vinho. E aí, no que diz respeito, já que você falou do brasileiro, a última coisa que a gente falou foi do vinho brasileiro, qual que é o lado B do campeonato de futebol brasileiro? Acho que o campeonato de futebol brasileiro hoje, ele está no nível técnico, isso é minha percepção, né? Eu acho que está no nível técnico hoje realmente abaixo dos demais campeonatos. Olha. Eu acho que. Tipo, com quais campeonatos? Assim? Ele de longe. Não vai falar da Champions League, né? Pô? Eu acho que um campeonato, quando a gente fala assim da Europa, né? Quando a gente fala Alemanha, Inglaterra, que hoje também ganhou a posição daquilo que era do futebol espanhol. O futebol espanhol, há alguns anos atrás, era considerado o melhor futebol do mundo. E a Premier League, eu acho que com investimento pesado, pelo menos nos últimos 15 anos, né, você teve aí uma alavancagem significativa. Então, assim, se você vê, e inclusive os times hoje que estão na cabeceira da Premier League são times que há 20 anos eles não tinham protagonismo. Né? Eles são times, por exemplo, e aí eu posso dizer um pouco das pessoas que eu conheço, né? Porque o ramo de seguros é um ramo que também é muito centrado. Mas seguros? Em Londres, por que você está falando de seguros? Porque o Ronaldo... Executivo da área de seguros. Poxa, acho não pode bater a caneta na mesa que ela capta. Pode bater a caneta na mesa. Vocês leram o roteiro, né? Não, mas o roteiro... Não tem roteiro aqui, Douglinhas. Para com isso, Douglinhas. Pro pessoal entender, por que você falou de seguros? Eu apresentei ele como executivo mas da área de seguros. Fala um pouco mais sobre isso, então, Não, porra. porque assim, eu sou profissional do mercado de seguros. A gente vai cortar essa 97. parte, pode seguir. Que ele enrolou... Não, essa parte que ele enrolou tudo, a gente corta depois. Pode seguir. Não, então, e voltando, né, um pouco do... Você estava falando que o mercado de seguros tem muita... né, ele é centrado, né, ele teve um início também, né, em Londres, na Inglaterra. Exatamente. Né, boa, com Lloyds, boa, com toda aquela
aquele consórcio que tinham entre os proprietários de embarcações. E consequentemente, a minha casa matriz hoje, de onde eu respondo, é em Londres. E, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que torcem para outros times. Times de segunda divisão, por exemplo, Queen's Park Rangers. Né? Queen's Park Rangers ele é um time hoje sem expressão. Dentro daquilo que a gente chama de Premier League. Mas então, assim, só voltando que a questão a tua pergunta, né? É o futebol brasileiro. Como que a gente vê? Qual que é o lado B? Qual o lado B? Ele carece, né, de investimento. Então, assim, a grande pergunta que fica no ar, será que vai para uma SAF? Será que os clubes tentam buscar outras alternativas para captar, como ações de marketing, vendas de camisas e coisa e tal? Não, a gente, assim, honestamente, eu como torcedor, e um torcedor santista, eu hoje não estou muito na opinião de falar, de falar muita coisa, mas eu acho que o futebol brasileiro ele precisa de um profissionalismo na administração. Esse eu vejo o lado B. Esse sim eu vejo um lado B que carece. Né? O lado A todo mundo conhece, que é essa fábrica, esse celeiro de jogadores que tem. Né? Perfeito. E é histórico isso. Douglas, vou falar uma coisa para você. Eu estava curioso para saber onde você ia chegar nessa volta do seguro para conectar com o futebol brasileiro. Você foi buscar o Lloyds para fazer parabéns. Agora deixa eu te perguntar, primeiro lugar, voltando, né? Primeiro lugar não, retomando. O que você achou do vinho? O André não sou eu. Nosso produtor ali. Tem uma tacinha ali naquela caixa laranja. Você pegaria pra gente, por favor? Na caixa da Nike. O que você achou, Douglas? Por favor. De novo, como vocês falaram, assim, eu acho que eu sou um entusiasta do vinho, né? Eu não sou conhecedor, então assim, lado B ou lado A? Lado B. Esse vinho aqui. Eu também não sei qual é esse vinho, tá? Não, mas esse vinho aqui, você acha que é um vinho lado B? Lado B nosso. Porque aí é o lado B. O lado B, qual que é o lado B? É o lado B leve. É o lado B que, apesar de uma idade, né, um pouco mais avançada pela coloração, é um vinho que entrega, né? É um vinho que entrega frescor. Eu acho que é um vinho que, ao mesmo tempo, é fácil, né? Eu acho que tem tudo a ver com a gente, porque eu acho que é a proposta, eu acho que dentro Mas é um vinho, o que eu quis dizer, lado B ou lado A, é um vinho que você diria que é um bom vinho. Sim, B de bom, lado B de Não, bom. lado B a gente tava com outra ideia. André, deixa eu te perguntar uma coisa, você bebe vinho? Toma um golinho aqui, fala pra gente se esse vinho é um vinho lado B ou lado A, pra ver a opinião dele. Só um golinho. Eu tô olhando aqui o André, deu uma girada na taça, armou fazendo uma analogia com futebol, armou, deu uma olhada no tirou no o buquê visual. do vinho, O André é metido também. cheirou, olha lá. Louco, hein? Vocês não estão vendo, mas acreditem. Eu tô narrando aqui. Acreditem. Aqui, ó. Matou no peito. Vamos ver se... Acho que é conhecedor, né? Conhecedor, hein? Vamos trocar o Douglas pelo André? Nosso produtor? Esse daí é um vinho, André, é o lado A, um vinho que você fala, olha, é um bom vinho e tal, ou é um vinho lado B, aquele segunda divisão, escanteio? Pode ser os dois, né? Como você entendeu que aqui. Às vezes lado B pode ser bom também, dois. Enfim. Mas, pera, agora não queremos saber se o André vai... Você já falou, já. Você já falou, agora nós queremos saber a opinião do André. E pode Quer falar, dar uma pensada? E pode falar. Quer dar uma pensada? Deixa o André dar uma pensada. Pera, fica aí, vai dar uma pensada. Douglas, você é lado A ou lado B? É primeira ou segunda divisão? Pronto, vou melhorar. Primeira ou segunda divisão? Isso é o vinho? O vinho. Acho que é lado A. O vinho, a qualidade do vinho O lado A pra você é primeira divisão. É vinho top de linha. Claro, eu acho que é um vinho já com uma madureza um pouco... Você sabe que pode ser uma tranqueira, mas você acha que é um bom vinho. Posso terminar? Desculpa. Desculpa. Assim, é um vinho que tem uma maturidade, uma madureza alta pela coloração, eu acho. Acho que é um vinho fácil de tomar. Não sei, pra mim, e aí que tá, a pergunta assim,
que é um vinho lado A, lado É B? essa é a minha última Pô, o pergunta. cara tirou nossa pergunta Meu agora, Deus Ronaldo. do céu. A gente ia A perguntar gente por que tá no peraí. final do podcast. André, vamos Não. inverter aqui. Vamos fazer o podcast aqui lá do B do Oi, vinho. boa. Ó, Ronaldo e não, com o André, por favor. não faz essa. Não. Essa daí é a nossa última pergunta. Diga. Que é uma pergunta que, na verdade, que seria mais interessante, que é o que seria? O vinho tem um lado B, né? O que seria? Mas vou mudar um pouquinho. Vou voltar pro futebol, então. Na sua adega, qual que é um vinho que você fala assim, ó, esse vinho aqui é o vinho Santos? Vinho Santos. Eu posso responder depois também qual que é o vinho Santos, né? Pode. Então tá bom. Eu acho que o vinho Santos é aquele vinho que, naquele momento, ele vai me trazer, vai me proporcionar alguma coisa bacana. Então, assim, e é muito do dia, Perfeito. né? Parece uma sabonetada, né? Mas só que, assim, é um vinho. Às vezes, puta, qual que é aquele dia que como é que tá? Tá frio, tá calor, né? Tá com aquele dia assim, uma sexta-feira, é um dia de semana. Mas qual que é aquele vinho que faz bem? Qual que é aquele vinho que faz? Excelente. Boa. Então, esse é o vinho colocação. Santos, né? Porque apesar dele não estar fazendo, do meu Santos não tá fazendo tão bem assim nos últimos meses, nos últimos anos, para ser mais sincero, mas é um vinho que vai me fazer bem, porque é o time do meu coração, assim como eu espero que faça bem. Então, E qual que é o vinho Corinthians da sua adega? Pera. Antes eu vi o Corinthians. Pra quem não sabe, tem 2 corintianos aqui e um santista. E respondendo a mesma pergunta que o Ronaldo fez pro nosso Boa. convidado, eu poderia fazer a primeira resposta em relação a isso, que seria um sangue de boi. Seria alguma coisa nesse sentido? Não, Mas às não. vezes o nosso convidado, respeitosamente, Exatamente. sabendo que milhares de pessoas estão nos assistindo. Né? Exatamente. Milhares, centenas de pessoas. Mas quando você fala do Santos, um time tradicional, que Pelé saiu de lá. Então você vê um vinho com tradição, um vinho excelente. Olha, um corintiano falando, hein? Tirando o lado emotivo do futebol, né? Em relação a essa resposta, eu diria que teria que ser um vinho extremamente competente, extremamente tradicional, extremamente valioso, não? acho que Por você quê? tocou num Estou ponto que é sendo verdade. respeitoso com a torcida do Santos. Acho que você tá falando da tradição. Acho que você Isso, tocou da num tradição. ponto que eu acho que Obviamente, faz se eu for falar do Santos agora e do nosso Coringão, cara, é lá pro sangue de boi ou daquele. Eu não vou nem falar os nomes dos vinhos, de jeito que estão ali em nenhum. algumas lojas de varejos jeito para nenhum. vender. Mas, de fato, De a gente tem jeito que nenhum. respeitar o De Santos. jeito nenhum. Não, a gente respeitou. Você Respeita. acabou de arrumar uma briga da torcida do Corinthians. É, mas- Eu discordo totalmente, mas eu queria saber, e na sua adega, qual que é o vinho Corinthians? Cara, o vinho Foi sua resposta do vinho Santos foi excelente. Agora eu quero ver. E o vinho Corinthians? Qual que é o seu vinho Corinthians? O vinho Corinthians, pra mim, é aquele vinho que, assim, pra mim, ele tem na minha... Só um pouco. Cuidado com o que você vai responder, tá? Não pro pessoal, pra nós aqui, tá? Eu acho que o vinho Corinthians, ele tem uma coisa assim do tanto faz. Desculpa. Tanto faz porque, assim... Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Estamos encerrando. Não, brincadeira. Porque Pode o continuar. vinho no tanto faz é aquele negócio, não é porque é ruim, não é porque é bom, entendeu? Mas é aquele vinho que você fala, pô, beleza, no mesma coisa, frio, calor, tal, não sei o quê. Pega o Corinthians, porque hoje não vai fazer. É um vinho que, assim, beleza, atende. Eu vou até comer um negócio aqui pra... Atende, ele vai, assim, ok. É a mesma coisa eu assistindo um jogo do Santos, o jogo do Corinthians. Você fala, pô, qual que é? O que me traz Minha mais paixão emoção? é Exato. Santos. Perfeito. Então, você fala, Muito boa resposta. Entendi. Boa. Muito boa. André, Não. identificamos aí se é um vinho primeira ou segunda divisão? Olha... Pode fazer assim, ó, primeira, Nosso segunda. produtor. Não queremos Ah, saber o sua André, opinião, é, não. é meu xará Queremos aqui. saber o nosso produtor. Primeira divisão. Primeira Então divisão. o André Primeira que Mas olhou... Uma pergunta importante, André. Qual o seu time? Que time você torce? Nenhum. Não torce time. Não torce. Mas ó, eu queria Mas dizer... tem uma queda pra algum time, assim, tipo, eu... Não tem. Tem. Palmeiras, péssima. Tá tudo bem. Puta. O- Tá surfando bem, tá ótimo. Só eu vou dizer pra vocês, o André, ele olhou
detectou o vinho, deu uma olhada nos aromas, degustou e mandou primeira divisão. Então, bateu aqui a opinião com o nosso entrevistado. Aproveitando, então, o vinho, Douglinhas, ele traz essas coisas interessantes, né? Então, por exemplo, a gente tranquilamente poderia trazer o André, não esse André, o nosso produtor, aqui para a mesa, e o André também começava a ter um papo com a gente. Descobrimos que o André gosta de vinho, entende de vinho, por quê? Porque pegou a pelota e soube dominar e mandou pro gol, continuando nas analogias com o futebol. E o vinho é isso, né? Na verdade, esse podcast, você está aqui por conta da nossa amizade, o André está aqui por conta da nossa amizade, Ufa, ainda bem. e a nossa amizade, ela se formou também por conta da paixão pelo vinho. Uhum. Então, da paixão pelo vinho e o que a paixão pelo vinho pode despertar, todo mundo conhece. E aí eu vou insistir no slogan do nosso programa. O que você acha que é o chato do vinho? Que é o lado B do vinho, aquela coisa que fala assim, ó, puxa, isso que já aconteceu com você, isso não é legal, isso eu não curti, isso não é a proposta que eu sempre quis pro vinho, que é uma proposta de amizade, de bate-papo. O que é o chato do vinho? Eu acho que o vinho, né, em si, eu acho que eu entendo, né, e até dentro daquilo que eu trago como experiência, assim, né, prática de vinho, é uma coisa muito mais de confraternização, de conectar pessoas, de eventos, de a gente ter esse negócio. Óbvio que tem estudiosos sem invalidar nenhum estudo, nenhuma... Desvalorizar, né? Sem desvalorizar Isso, sem invalidar ninguém, assim, né, da cadeia, né, porque existe estudo, existe, né, muita dedicação, existe conhecimento, existe, né, então, assim, tanto que os vinhos estão disponíveis por diversas gamas, diversas castas, por uma questão de estudo, né, por uma questão de saber qual que é o gosto, qual que é o tipo de uva e tal, mas eu acho, assim, e eu acho que tem, né, para essas pessoas, né, existem regras, existem protocolos e tá tudo bem, né? Agora, assim, se a gente fala assim, né, de uma pessoa, por exemplo, eu não sou muito ligado a essa parte de regras. Então, acho que toda essa minha, né, litragem de vinho, ele vem de acordo com experiências, né? E quem nunca tomou na nossa adolescência, a gente fala da adolescência que a gente está numa faixa etária próxima, mas daquele vinho, lembra da garrafa azul, aquele vinho branco de garrafa azul? Quem nunca tomou né? Quem nunca tomou aquele vinho de 3,50? Liebfraumilch. Exato. Que em alemão, leite da mulher amada. Leite da mulher amada, exatamente. E assim, é isso. E hoje em dia, mas eu acho que tudo isso foi uma etapa, né? Tipo, tem fases. Eu acho e assim, sem querer te interromper, te interrompendo, era uma fase que, na verdade, chegava muito pouco vinho no Brasil. Tem toda a razão. O que chegava não necessariamente eram bons vinhos, né? Então a dificuldade era muito maior. E aí eu te interrompi para trazer um bate-papo que a gente já teve sobre os vinhos brasileiros. Uhum. Na verdade, os vinhos brasileiros, eles hoje estão numa vertente que é não seguir o que vem sendo produzido, por exemplo, com os co-irmãos aqui, Argentina e Chile. Vinhos que estão fora de uma padronização mundial, né, que é mais aceita, e isso, na minha opinião, acaba gerando um protagonismo para o vinho brasileiro, que é muito interessante. Mas, e eu também vou fazer uma provocação para você... Só antes, ainda nesse ponto, Ronaldo, eu acho que assim, né, de novo, nessa litragem eu acho que tem um período bem interessante que eu acho que valeu a pena, que foi daí que eu comecei a prestar um pouco mais atenção dos vinhos brasileiros, que quando eu ouvi falar sobre do Vale do Rio São Francisco, que pela muita amplitude térmica, né? Né, por toda a parte, né, que compunha um terroir interessante, eu não sei se nem sei muito, desculpa até os termos técnicos que eu não... Tá desculpado, Eu do nosso lado bem. Eu desculpo. Em cima disso, eu vi um vinho interessante. Tudo bem, naquela época talvez eu não tivesse uma percepção bacana, mas me atendeu super bem, tal qual o miolo,
lá naquela... Tipo, que a gente tá falando de pelo menos 15 anos atrás. Cresceu demais, sem dúvida. E eu acho que o miolo foi um dos pioneiros aqui do Que Brasil. tínhamos à mão, né? Sim. Exato, que conseguiu, né, unir um pouco a divulgação, a qualidade, né, e expandir um pouco. Eu me lembro, assim, até dentro, isso que é por volta de 2005, mais ou menos, eu estava numa churrascaria, trabalhava numa época numa resseguradora alemã. Não precisa falar churrascaria. Se você quiser falar, vocês podem patrocinar a gente, que tá tudo certo. Numa churrascaria, onde um alemão ele veio aqui, ele abriu a carta, ele ficou maravilhado, porque ele falou, tem um lote 43, que é Olha um que vinho, interessante. que é um vinho que fala, poxa, né, chamou a atenção. Campanha. Acho que então, talvez um interessante. dos primeiros vinhos de sucesso, de protagonismo brasileiro, concordo. Exato. Então, desculpa, né? Então, só esse adendo que eu acho Tá que desculpado, o brasileiro, o vinho brasileiro, ele A gente realmente tem é um muito que descobrir. trabalho. Acho que a gente teve um processo aqui com as cervejarias artesanais. Uhum. E a gente está passando pelo mesmo processo da indústria vitivinícola. Eu até prosseguiria esse papo se esse podcast fosse um podcast sério. Como não é um podcast sério e nem de vinho, eu queria saber assim, eu vou melhorar a minha pergunta. Quando eu quero dizer lado B do vinho, né, que é o que não essa ideia de irmanar, de bater papo, etc. Que assim, o que te incomodou. Então, por exemplo, você sentar numa mesa e tinha um enochato, né? O cara que você não conseguia conversar, Exatamente. ou então um cara que foi mal criado, ou o cara que se excede no vinho e acaba se excedendo também no relacionamento ali da mesa. O que é chato? Antes de pra você no vinho? responder, vou falar um pouco pra vocês. O que é o lado B? O lado B é o seguinte: acabou meu vinho. Acabou meu Aí vinho. eu Isso até- é o lado B. aí Então, tem por duas- favor, tem duas então, por propostas. favor, antes de você B++, responder, por tem toda a favor, razão, tem toda Ou a razão. gente acaba de tomar essa garrafa, ou a gente abre a do Douglinhas para ver o que ele aprontou com a gente. Eu acho que vocês que escolhem. mas você lembra da pergunta do Ronaldo? Lembro. Lembra? Então tá Lembro, bom. Porque lembro. por enquanto eu estou Não, lembrando porque- de tudo também. Daqui a pouco eu não sei se eu vou lembrar. Mas vamos continuar nesse daqui? Vamos Então continuar, vamos continuar. vamos continuar. Então, por favor. Douglinhas, por E favor. agora você pode, por favor, O Douglinhas. que é chato no vinho? O que é o lado B? mas- do- Além do cara que pede o vinho no meio do. Não, mas da eu conversa. acho que... Não, isso é... Esse não Acabar é o vinho é chato. imperdoável. Acabar o vinho Boa, então é lá realmente do A, lá do B. lá- vai. Eu acho que assim, quando a gente fala de lado B, né, na questão do sentido um pouco mais chato, um pouco Isso. mais, né, negativo, é justamente a questão de regras, né? Assim, eu acho Uhum. que tal qual, né, N outros pontos, eu acho que a gente tem, né, tem regras justamente para não desmerecer, porque tem todo um trabalho de pessoas especializadas que se dedicaram para isso. Mas também tem um outro lado que é o lado democrático, é o lado que tipo, vamos se divertir, né? Que eu acho que é a proposta do podcast de vocês. Gostei muito achei sensacional. Gostei muito da ideia do lado democrático, mas eu ia de novo te interromper para falar. Talvez o vinho ele tenha, mas como a cachaça tem também. Não é algo que é intrinsecamente conectado ao vinho, que é o lance de você dar uma atenção, como o André, nosso produtor, fez, né? Dá uma atenção para o aroma, né? É um vinho, todo vinho, ele vale... Eu, por exemplo, gosto muito do aroma do vinho, mas eu gosto do aroma da cachaça também. Buquê. Então, talvez essa não seja uma chatice, seja algo que a disseminação dessa informação ela vai propiciar que você aproveite melhor a bebida que você está tomando. Mas eu não entrei em nenhum detalhe de pontos, né? Dos aromas Eu terciários, né? Não, exato, de taninos, Da não sei o unha. quê. Porque tem muita gente que também fala assim, acho que a gente tem que falar o seguinte, né? Qual que é a proposta, né? Tem aquela parte, se você vai para alguma coisa mais técnica, se você realmente quer perfeito. entrar Perfeito. numa parte mais Quer se técnica, tornar um sommelier, né? Perfeito, exato, perfeito. fica um sommelier, faz cursos, ok, tá tudo bem. O que eu tô falando é que, assim, nosso mundo de vinhos tem espaço para todo mundo, tem espaço para... Muito obrigado. Eu concordo, mas eu Muito quero saber obrigado. o que é chato nesse espaço. Então, é Muito questão, obrigado. de novo, mais uma vez, Ronaldo, é questão de regras, né? Perfeito. Regras. Agora eu acho que eu entendi. Eu acho que, então Perfeito. assim, porque acho que tudo na nossa vida, quando a gente fala o Pessoal, seguinte, deixa eu explicar um negócio pra vocês. O Douglas Rum Sakamoto é um cara tão legal, que como vocês perceberam, ele não consegue identificar
a perspectiva chata do negócio. Ele sempre tem uma perspectiva, mas esse cara é sensacional. Mas é por isso. Eu vou falar Ele- uma, eu vou falar uma. Vocês já perceberam que o nosso host aqui, o nosso amigo Ronaldo, conhece muito de vinho. Não- Muito. Mas ainda não. Vocês vão escutar bastante nos próximos episódios e tudo mais. Conhece muito de vinho. E eu sou o cara que bebo vinho e não conheço muito de vinho. Então tem o lance Somos dois. da democracia, como você falou. Por isso que eu tô me identificando muito com você. Mas eu acho que é isso. Muito com você. Mas é isso, André. Assim, eu acho que é uma coisa da proposta, né? Da confraria onde a gente faz parte, eu acho que a proposta. Para quem não inicial- sabe, né, os nossos ouvintes e quem está nos vendo, nós participamos de uma confraria de vinho que não é uma confraria patrocinada, é uma confraria que é montada por amigos. Os amigos definem o que nós vamos beber, Exatamente. onde nós vamos nos reunir. Então, é uma confraria que o propósito é conhecer novos vinhos. É isso. O Vai lá, vinho, Douglas. o vinho é praticamente o pretexto, né? Isso. Tem pessoas que conhecem muito de vinho, naquelas que às vezes você não entende Mas aí direito, aquela- você quer aprender. A democracia que ele falou, Exatamente. Porque Mas eu desculpa, acho vamos que, lá. Eu acho Exatamente. que você tem esses dois mundos, que eu acho que na nossa confraria é muito bacana, né? Como é que chama a confraria? Confraria do Galo. Do Galo. Para quem não sabe, não foi colocado ainda no nosso podcast, Ronaldo Galo. Como é que chama a confraria? Confraria do Galo. Boa, Confra- pode continuar. Confraria Mas- de grandes amigos, vamos lá. Retomando aqui a ideia, assim, você tem dois mundos lá na nossa confraria. E assim, a coisa entrou, não é que vamos fazer uma confraria de grupos só de quem conhece, ou só de quem. Acho que de quem quis se divertir e que a coisa ela acabou entrando de uma forma orgânica, crescendo de uma forma orgânica, porque um acabou chamando o outro, no sentido, não necessariamente a pessoa precisa saber, precisa ter feito o curso, então assim, mas é um entusiasta, é uma pessoa que gosta, é uma pessoa que quer conhecer. Tem pessoas, como bem o Ronaldo comentou, tem pessoas que conhecem muito bem do vinho lá, e eles conseguem trazer esse conhecimento para nós. Graças a Deus nós não temos o lado B do vinho na confraria, né? Que Não, são não, pessoas não, chatas que não. querem se mostrar e etc. não, Mas agora nós vamos te apertar. Faz a pergunta para ele. Qual delas? Eu faço então. Não, fala que eu faço, porque tem um roteiro aqui, eu preciso saber o roteiro. Um ping-pong agora. Ixi, Maria. Vamos Cerveja ou vinho? Os dois. Sabonetada! Cachaça ou vinho? Depende. Boa. lá. Inclusive, acabamos de tomar uma cachaça. Não, eu não. Não, eu tomei. Eu não. Você... Eu não, tomei vodka. E eu não tomei vodka, eu tomei... O que eu tomei? Eu nem sei o que eu tomei. Não, eu tá- tomei. Olha, pessoal, eu queria. A câmera tá aqui, Ô, tá ali. André. Tá lá, vamos lá. Eu com seriedade vim aqui para esse podcast, para gravar esse podcast, Com e eu seriedade, tomei sim. café e agora eu tô começando a tomar o vinho porque tem tudo a ver com o vinho. Entendi. Uísque ou cachaça? Oh, desculpa, uísque ou vinho? Vinho. Pra mim. Vinho. Tá. Pergunta pra mim agora, pô. Cerveja ou vinho? Vinho. 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 O que mais? Vinho. Café da manhã. Vinho. O que mais? Cê- Vinho. Se você fosse para indicar uma uva, uma uva não, perdão, nem uma uva, nem uma região, nem um vinho. Mas se você quiser, você pode indicar uma uva, uma região, um vinho. Qual que é qualquer dessas perspectivas aí que te agrada bastante? Por exemplo, eu gosto de vinhos italianos, ou eu gosto da uva tal, ou eu gosto da região tal. Qual que é um vinho que te atrai bastante? Pois é, Ronaldo. Então, de novo, voltando da questão da litragem, né? Eu acho que a gente dentro. Porque é importante explicar, né? Muito História. Pessoal, ó, eu não Muito vou me bom. conter agora, então eu vou explicar o que aconteceu. Muito bom. Que eu estava muito bom. presente com essa pessoa aqui. Uma vez aí nós fizemos uma confraria menor, vamos dizer assim, e a gente estava tomando vinho e as pessoas... Eu vou ilustrar, não sei onde tá a câmera, vou ilustrar o que ele tá falando, tá? E aí a gente pediu para um confrade trazer um vinho especial. E o confrade era esse André aqui, não o nosso André produtor. Esse André, o André Gaiofato. E o vinho, ele não aparecia. A gente fez dessa forma aqui, ó. A gente colocou o vinho dessa forma para que ninguém soubesse qual que era o vinho que o convidado havia trazido. E o convidado trouxe um vinho e as pessoas começaram a viajar. Assim, não, europeu, África do Bordeaux. Sul, não sei o que e tal.
Essa pessoa aqui, de primeira, disse o seguinte: eu acredito que é esse vinho aqui, ó. Eu não sei qual que é a câmera que tá rolando agora, mas esse vinho aqui, para quem não sabe, Era esse vinho mesmo. este vinho é um dos vinhos mais premiados da América Latina. Teve nota 100 do Robert... É 2015, hein? 2015, ele é nota 100 RP. Para quem é do mundo do vinho, sabe o que eu tô falando. Eu acho que ele é 100, na verdade, James Suckling, né? Mas, enfim. James Suckling... Ou Robert Parker, enfim, Robert nota Parker. 100. Esse ano é nota 100. Foi exatamente este vinho. E foi o vinho que ele acertou de primeira. Então, assim, não acreditem nessa Eu humildade não sei se aqui, vocês tá? conseguiram ler, mas é um Alma Viva 2015. 2015. Pode procurar aí no Google. Que não não é um lado B do vinho. Não é Realmente um lado B do grande vinho. Esse é lado A, do A, do A, do É A. um grande vinho. É um É grande um vinho. grande vinho chileno Mas- da Conte Toro, né? Enfim. É o seu vinho? Você diria, qual que é a... É que vocês Esse vão, aí no caso vocês vão me sacanear da época quando eu falei, porque é o seguinte, né? Mas a gente não vai abrir ele agora porque Ó, ele pra não... vocês entenderem, está é a na mesma temperatura. coisa que a gente tá tomando esse vinho aqui. Isso. E aí ele provar e falar assim, qual vinho você acha que é esse? Ele falar, é um alma viva. E ser um alma viva. Não é, Eu obviamente. acerto na Mega Sena, mas não acerto de novo no vinho, não, certeza. Acho que Não, vocês mas- entenderam, né? Acho que Mas, vocês entenderam. qual que é o seu vinho, sua uva, sua região preferida? Assim, de novo, na questão da litragem, eu acho que eu acabei adquirindo um paladar muito mais no que a gente chama de região do mundo novo. Por quê? Porque eram vinhos mais acessíveis também, né? A gente começou, né, eu e minha esposa, né, na época namorada, a gente, além dos vinhos brasileiros que também a gente começou a ter um pouco de conhecimento, era argentino, chileno, Muito obrigado. né? E aí, quando a gente fala de chileno, a gente fala também dos nossos famosos reservados, que aí, de novo, não é uma questão de regra, é uma questão de gosto, né? Realmente o reservado, né, é uma coisa que você fala, pô... Era o que tinha à época, né, Douglas? Isso, exatamente. Era o que tinha à Tem época. muito a ver Exatamente. com aquilo que você falou, sobre a limitação que a gente tinha de rótulos, de países. Então, acho que o paladar acabou sendo formado muito dessa parte de novos mundos. E aí, assim, alguns, né, tipo da parte da África do Sul, da Austrália também, chegavam Shiraz, né, chegavam Cabernet Sauvignon, e isso também, essa parte eu devo muito ao meu pai, né, que daí também foi um grande responsável para eu ter esse interesse, essa coisa do vinho. Curiosidade. Curiosidade, Bacana. não, que realmente é uma coisa que, de novo, promovia pra gente, né? Conexão, né? Final de semana era, né? A gente sentava, ia pra casa deles ou pra nossa, vinho, né? Uns aperitivos. Sensacional. Agora, esse daqui tem uma história particular. Opa! Porque eu acho que dentro da nossa confraria, da confraria do Galo, né? Nós fizemos o que vocês não falaram também. Nós Não, mas a gente ia fizemos falar, mas Não, por favor. nós Foi na fizemos segunda uma- confraria. Na Foi. segunda? Logo na Foi. segunda? Foi logo na segunda. Foi na Eu segunda. achava que tivesse Não, sido mais. foi logo na assim. segunda. Aí eu acho que assim. E foi Pode explicar, de vinhos, pode explicar. De vinhos chilenos. Você foi viajar? Isso, eu tinha ido a trabalho pro Chile, eu liguei pro Ronaldo, falei, Ronaldo, eu tô aqui em tal loja. No Chile, né? No Chile, lá ele falou, eu tenho, né, tenho algumas opções de vinhos. Ele falou, ó, me deram 3 opções aqui, que era o Almaviva, o Senha, e eu acho que, se não me engano, o Close a Pauta. Né? Acho que era Almaviva e Senha eram 2015 e Close a Pauta. Bom, eu já não vou lembrar exatamente. Eu lembro exatamente qual- como foi. Então, só para vocês entenderem também, a nossa confraria não é nada elitista. A gente sempre teve nós sempre tivemos um valor teto de contribuição por confrade para que todo mundo possa Exatamente. participar. E esse valor, diga-se de passagem, ele não se alterou desde 2019. Antes da pandemia. Isso. E o Douglinhas, ele entrou em contato comigo e falou assim, ó, eu estou no Chile, me diga quais vinhos eu posso trazer para a gente colocar na confraria. E eu disse assim, alternativamente, eu não lembro que eu nem coloquei Close a Pauta, eu falei assim, ó, Almaviva e Senha, ou Senha. Exato. Pode contar, acabar. Não, e aí nós trouxemos pra confraria, né? E foi Não, uma aí eu vou confraria às cegas, Às ninguém cegas, sabia. Mas aí eu Eram vou ter, 6 que, vinhos, se eu eu vou não me ter que engano. te Muito interromper bem de lembrado. novo. Como eu te expliquei para vocês, nós não temos o nosso... A gente tem um budget que é bem limitado.
um valor de preço bem honesto. Exatamente. E aí ele me traz um Almaviva 2015 que é nota 100 e ele me traz um Senha 2015 que é nota 100. Ou seja, sobrou por orçamento nada. Nada. Só pagar ozinho E dele. aí tem uma história depois Tem uma interessante história que bem vocês vão falar, né? interessante. Acredito Boa, eu. boa. Mas... E aí a história foi que fizemos a prova do Almaviva, né? E aí depois vocês Foi vão top. falar. Assim, a Almaviva realmente ele se Realmente, sobressaiu realmente. na Eu mesmo era um vinho que eu achava que era overrating. Eu posso e- contar um detalhe meu, porque eu sou o lado A e o lado B, porque ele conhece muito de vinho. Eu gosto de vinho, né? Mas eu não conheço muito de vinho. Mas depois eu conto essa minha história também. Nessa confraria, o porquê que o Almaviva se sobressaiu, mas continua aí. Não, E desculpa, era eu que tava falando. Assim, eu entendia que o Almaviva era um vinho overrating, e não é. Ele se apresentou assim, de fato, às cegas, ele foi um vinho que agradou todo mundo e foi o vinho, o número 1 da nossa confraria. Só para deixar claro, não é verdade que eu entendo muito de vinho. O meu negócio É verdade, eu sim. sou do time do Douglinhas, é litragem. verdade. Mas, Não. Douglinhas, não Mas- vamos te interromper Mas mais. o porquê que ele falou, acho que eu posso contar a minha pra você contar a sua. Bom, vocês estão percebendo, eu gosto de tomar muito vinho, né? Enfim, e tô aprendendo cada vez mais com os nossos amigos aqui, conhecem muito de vinho. Nessa confraria, era a segunda confraria que eu estava participando. Não, era nossa segunda Era a confraria. segunda confraria do Galo, que na verdade no passado chamava-se Confraria do Dom. Na verdade, nessa época, né, acho que nem tinha o nome Era Confraria confraria. do Dom. Verdade. Depois nós Verdade. demos o nome de Confraria do Dom. Eu não conhecia absolutamente nada de vinho, adorava cerveja. O Ronaldo convidou a gente para. Enfim, eu lembro que era às cegas, e depois você conta ao seu relato. Era às cegas essa confraria, começamos a beber, eram 6 vinhos, se eu não me engano. E eu não sabia, eu sei que quando eu tomei, e depois eu fiquei sabendo que o vinho, um dos vinhos que era uma vinho, eu falei assim, olha, eu não entendo absolutamente nada de vinho. Mas se esse vinho não for o tal do Almaviva, que era nota 100, que era super falado, enfim, eu paro de tomar agora e Eu não saio, lembro dessa história, não. e saio da confraria. Você lembra da história? E era Douglas? eu lembro exatamente, era o quarto vinho. E depois que abriram, era o quarto vinho Almaviva, e eu não conhecia absolutamente nada de vinho. E de fato é um vinho muito diferente. Eu lembro que eu falava o seguinte: é um vinho muito diferente. Muito diferente. Ó, Contitoro, E era uma fica a dica, depois dessa, Era uma patrocínio do lado B do vinho. Isso porque uns 5 anos antes dessa confraria, eu tinha ido na Contitoro, não sabia absolutamente nada de vinho, fiz o tour, fui lá nas vinícolas e tudo mais. Na hora de ir embora, a moça lá do caixa falou assim: pô, você é brasileiro? Brasileiro? Eu falei, sim, sou brasileiro. Eu tava levando lá alguns vinhos do Contitoro. Eu falei assim, você não vai levar o Almaviva? Eu não sabia o que era Almaviva. Todos os brasileiros que vêm cá levam Almaviva. Eu falei, não, vou levar os vinhos mais baratos. Fui embora e depois de alguns anos fui me deparar com a Almaviva na confraria e eu vi que realmente, É um sem baita saber vinho. o que era, o vinho É espetacular. um baita vinho. Mas, Douglas, qual que é o seu vinho? Mas, de novo, esse é um dos exemplos do vinho, né? Que o vinho, por exemplo, ele te traz algumas coincidências, ele te traz de volta algumas histórias. Então, ela Perfeito. realmente, ela realmente é uma coisa que conecta pessoas, conecta momentos também, né? Mas, voltando esse negócio da Almaviva, e aí, assim, só resumindo, a grande verdade é que a gente tinha tomado naquele dia. Eu acho que deu 2 semanas depois, a gente fez um petit, uma mini confraria, um petit comitê, onde aí o André trouxe o Almaviva. Eu acho que daí, na época, o paladar, acho que a memória olfativa acabou ficando. Então, assim, não tem mágica. Humildade, 100% Não tem humildade, Mas né, pessoal? tem uma história interessante, que eu acho que você não sabe também, nem você, Douglas. Eu contei essa história aí do Almaviva na confraria, e depois nós fizemos um petit comitê, mas alguns anos antes, quando eu conheci sobre o Almaviva, eu estava numa convenção de vendas, enfim, de uma empresa que eu trabalhava, um grande banco brasileiro, falando de novo, brasileiro,
E eu estava em Foz do Iguaçu e acabei, enfim, sabia de toda a história do Almaviva, depois que eu tinha ido lá na Conte Toro. E nós tínhamos uma sessão com o nosso diretor da área e tudo mais, com toda a equipe comercial, eram quase 800, 900 pessoas num grande hotel lá. E eu acabei comprando um Almaviva e entregando para o diretor lá da empresa como a alma viva de todo o empenho que nós tivemos na área comercial, mas eu não sabia tecnicamente em relação ao vinho, quão bom ele era. Eu só tinha assim a referência da viagem que eu fiz lá para o Chile e tudo mais. E acabamos comprando, dividimos, obviamente. Na época não comprei sozinho o vinho. E só fui entender realmente o que era o vinho na confraria do Dom, que depois se tornou Confraria do Galo, experimentando efetivamente às cegas o vinho Almaviva. Olha lá, mais uma conexão. Pois é. A terceira conexão de um só vinho. Boa. Pessoal, o vinho que a gente estava tomando era um Chateauneuf du Pape. De fato, é um vinho que eu particularmente gosto muito, estava bom. Nosso convidado acertou. O nosso produtor também acertou. Tamo junto, André. Pega o seu vinho lá para a gente ver agora qual que é a brincadeira do Douglinhas. E André é nosso produtor. Você tem uma região, um vinho, uma uva que você gosta mais, que você destaca, que você fala, essa é a que eu gosto de tomar? Se você quiser mandar um lado B também, fala assim, essa que eu detesto. Pode abrir aqui em cima. Essa que eu detesto, também pode falar da região, do vinho. O Taná é o que você gosta. Eu gosto muito também. E o que você detesta? Ele falou Taná, pessoal. Vocês não tão, ele tá sem microfone, mas ele falou, gosto muito da uva Taná. Se é que a gente pode, né? Enfim, tem gente que não gosta de alguma casta. Tem alguma que você não gosta, André? Ou região, ou que você acha... Não, perfeito. O André é o cara. E eu já vou adiantar para vocês, pessoal. O Douglinhas está abrindo um vinho aqui, que é um vinho também que ele tá batendo muito nessa tecla da identificação de momentos. E eu lembro bem que logo no começo da nossa confraria, a gente teve a oportunidade de comprar esse vinho da Casa Silva, né? Ele chama Micro Terroir, é um Carmer Micro Terroir. Claro que eu não lembro disso, mas... E o Douglinhas, eu lembro que ele virou para mim e disse o seguinte, ó, pode comprar, a gente comprou junto esse vinho, ele falou assim, ó, pode comprar que esse vinho é sensacional. E eu comprei, de fato, a Carmener não é minha uva predileta, mas esse Micro Terroir aqui eu me lembro perfeitamente que foi um vinho que eu adorei. Acho que o Douglinhas até trouxe propositalmente isso. Exato, assim, na verdade, de novo, né? Foi uma surpresa, e obrigado mais uma vez pelo convite, porque eu sabia que eu vinha fazer, né, algo com vocês aqui. Eu acho que a surpresa foi ser convidado nesse podcast. Mais uma vez, obrigado. Acho que a proposta é super bacana. E vai ter muito sucesso mesmo. Mas eu acho que, de novo, né? Olha só como... A conexão, né? Exato. Como as coisas são, né? De uma forma tão espontânea. Que esse Carmener, eu acho que eu pensei, falei, pô, eu sabia que vocês dois tinham um projeto, né? E eu falei, pô, como que a gente pode fazer uma coisa tão bacana, brindar em relação a isso? Eu acho que o brinde tem um valor muito bacana. Trazer, né, um vinho o qual a gente tem um apego sentimental, acho que tem uma memória toda, assim, né, afetiva. Eu acho que e muita gente, assim, né, polêmica, Carmener, Pimentão, cara, de novo, tá dentro da minha litragem. Tem muito sommelier metendo pau no Carmener, Exato, Pimentão. Para com isso, hein, para com isso. Tá dentro da minha litragem, eu acho que eu de uma certa forma... adorei esse, né? Foi uma coisa que me trouxe, e de novo... Tem uma história, porque acho que tem toda uma história em relação ao mercado chileno que eu comecei a trabalhar, e foi né, indicação de um amigo nosso, amigo meu, amigo de vocês, que é o Fernando Paes. Então, assim... Abraço Fernando. Fernandão. Grande Fernandão. E
é um vinho que ficou pra vida. Não encontramos mais, então assim, Não de encontramos novo, mais, verdade. é tão difícil, tanto que muitas vezes o Fernando já foi pro Chile. Fernando achou, não achei. Então assim, Sério? eu Não acho sabia que disso. pela unicidade que agora ela tem, eu acho que pelo momento, Acho que assim, saiu. duas coisas, né? É um A micro conexão terroir, né? que o Douglinhas tem com o Fernando e a conexão que o Douglinhas tem comigo. Uhum. A gente comprou junto esse vinho. E ele traz o lado A e o lado B. É um excelente vinho. Eu, que particularmente não sou muito fã da Carmener, quando a gente está falando de um vinho, de um varietal, eu gosto muito desse micro terroir. Foi uma indicação do Douglinhas. E a gente está falando aí do lado B e lado A, né? Porque tem muita gente, como o André falou, que não gosta da Carmener. Bom ponto. Agora, deixa eu te perguntar Muita uma gente. coisa, que é a pergunta mais importante. Na verdade, a gente está fazendo perguntas perpendiculares aqui que não são tão importantes, que é qual é o vinho que você mais gosta. A pergunta importante é qual é o vinho que a nossa diretora mais gosta, sua esposa. E Ela depois não- eu tenho uma ela outra não é- pergunta pra você. Ela não é ainda nossa diretora, depois desse programa eu tenho certeza que ela será. Ronaldo, Então capricha pergunta. na pergunta. Por favor, Não, toma tá água ótimo, aí obrigado. também. Eu te diria que é o vinho que preenche a taça. Sem sacanagem. Que pariu. É o vinho que preenche a taça dela. Eu Não sei acho se que essa resposta vai conquistá-la para ser nossa diretora. Ou Rapaz se do vai- céu. Mas agora, sério, porque isso tem um fundamento. Porque, de novo, eu acho que o vinho, ele proporcionou vários momentos, ele tem proporcionado vários momentos para nós, sendo, e todo mundo passou, acho que é um momento bem complicado, né, que foi a pandemia. E não tem como a gente chegar e falar, pô, né, tô completamente enclausurado, completamente, né, como é que chama? Era quarentena, né, quarentenados. Que não E- era quarentena, né? Era. Era mais 40, 50, não sei, mas Um momento isso difícil, né? Da humanidade. foi um momento muito complicado, né? E eu acho que dentro desse aspecto, o vinho de novo, né? Ele trouxe um pouco de, né? Não Quem diria- dera vocês pudessem estar morando na casa do Douglas Rum Sakamoto, da esposa e do filho, Não, na de quarentena. novo. Por quê? Porque vocês estão vendo uma pessoa maravilhosa, né? Não, de novo, assim, esquece, realmente o período de quarentena foi um período muito, muito, muito complicado, acho que a gente teve, né, muitas perdas, acho que a gente, né, tem Muita tem tristeza, coisas que sem dúvida. estão fora de questão, mas falando, né, dessa Da particularidade da nossa possibilidade história, do que tem de bom, né? exato, e o vinho, né, ele acompanhou a gente em muitos momentos em que a gente conversava, Em que assistia a chorou, série, sorriu. exato, né, então, Confraria online. né? online, Confraria muito bem online. lembrado, Fizemos muito uma bem confraria. lembrado. Deixa o André, nosso produtor. Eu sei que Verdade. você não pode beber aí, você que já jogou esse vinhozinho fora para experimentar essa outra aqui. Vai ser um prazer e aí você já dá a sua opinião pra gente, tá? Realmente eu não lembrava desse vinho, eu lembro que a gente comprou Põe um um pouquinho vinho, pra mim, por era uma favor, safra um Ronaldo. Deixa eu pouquinho acabar mais com o meu aqui, antiga pra- Boa. e é sensacional esse vinho também. Sensacional, fica a dica, Casa Não, Silva, se quiser patrocinar. Se não De quiser novo. também, nós vamos continuar tomando o Micro Terroir Obrigado. Carmener, que de fato é um vinho muito gostoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. O senhor tá lá, nem em pandemia agora, né? Não precisamos falar da pandemia. Tá lá na sua casa, tal, foi na adega, o senhor e nossa diretora, aí foi lá, olhou o primeiro vinho do sabadão, esse que hora, sabadão mais final de noite, foi lá, olhou e falou assim, vou pegar esse vinho lá do A. Foi lá e abriu. Serviu nossa diretora, tomou, ela adorou, já falou que ela gosta de vinho, você também já sabia qual era o vinho, beleza. Aí acabou o vinho, a nossa diretora fala o seguinte, vamos tomar mais um? Aí você fala assim, vamos. E aí você vai para nossa adega, para sua adega, e chega lá, só tem vinho lá do B. Pera. Pera. Falando em lado B e lado A, na colocação que o Ronaldo colocou, na colocação que o Ronaldo Desenvolveu. colocou foi boa, desenvolveu. O que é o vinho lado Não, é a A? última pergunta, Então tá última bom. pergunta. E Eu aí, ia falar do lado B. ó, Vamos você lá. chegou lá, você foi, ela quero tomar mais um vinho, nossa diretora, que é quem manda aqui no programa depois do, quer dizer, depois não, é nossa diretora
aí o O André, André. e aí o resto. Em último eu. É. Porque eu só bebo e como. E aí a nossa diretora vai assim, eu quero mais um vinho. Aí você vai lá lá na adega, você dá uma olhada, só tem vinho lá do B. E aí você pega um vinho lá do B e abre e bota coloca na sua taça e coloca na taça dela. Você fala que é um vinho, que o vinho é, ó, esse vinho aqui já não é muito bom. Você deixa ela provar para ver qual que é a reação. Você deixa ela provar para ver qual que é a reação. Se a reação foi boa, você não fala nada, ou você conta mesmo assim, ou você deixa ela provar e se a reação for ruim, você fala, olha, desculpa, só tinha esse vinho na adega e tal. Qual que é a... Rapaz, eu acho que de todas as vezes que a gente fez isso, nunca teve nenhum impedimento. Era assim, ah, beleza, pá, né, saúde, vamos embora. Eu acho que isso que é o bacana também, né? Que depois eu também, né? Acho que, de novo, né? A gente tem, né? São vinhos bacanas que a gente quer, né? Experimentar, a gente quer, né? São coisas que a gente fala, pô, aquele vinho aqui, aquele vinho ali. Óbvio que temos preferências, né? Ela tem preferência. Mas, cara, tipo, depois da primeira garrafa, eu acho que também... Não, no e a sábado preferência à noite- depende de cada um. Exato. né? E outra, tem outro contexto. O que que você, né? Você tá assistindo um filme. Você tá numa série, você tá com os amigos. Cara, pode ser vinho A, B, C, D, E. A gente vai tomar tudo. E já tivemos, né, momentos assim, fácil. Então, assim, acho que a categorização aqui vai de acordo com o momento. Não. Então tá bom, eu vou fazer a pergunta que o André acabou de fazer Tá. e vou voltar nessa. O vinho tem lado B? Eu queria saber exatamente, assim, qual que é o lado B, porque eu acho que no começo do podcast eu tinha uma ideia do lado B, mas eu não sei, não tô claro se eu tive o entendimento certo. A gente até poderia te falar isso, mas na verdade a gente quer a sua opinião. E eu vou te falar, eu vou tentar abrir os caminhos. Então, quando a gente está falando de garrafa de vinho, o vinho tem um lado B, e quando a gente está falando de relacionamento ligado ao vinho, tem um lado B? Acho que até eu posso responder essa, viu? Quando você for o entrevistado, a Acho gente que vai até deixar eu posso você... responder essa, viu? O vinho... Vai, então você primeiro, o André depois. Acho que E até depois eu o posso André responder produtor. Vai, começa, Então André, vai, porque eu tô... pronto. Assim, Não, bom, a minha esposa, te amo, e ela não gostava de vinho, não tomava vinho, não bebia vinho. E uma das confrarias, se eu não me engano, foi a primeira ou a segunda confraria do Dom, como a gente já relatou aqui, tinha um vinho que era um vinho adocicado. Vocês vão lembrar o nome. Eu vou falar o nome, vocês vão lembrar do vinho. Chamava-se Acróbata. Sim. Que foi um vinho extremamente comentado na confraria. E era um vinho adocicado, mais leve e tudo mais. E eu acabei comprando uma caixa naquele momento, levei para casa. Minha esposa não tomava vinho, enfim, não gostava muito de vinho e tudo mais. E a primeira coisa que eu pensei antes de comprar o vinho, putz, um vinho leve, adocicado. Comprei o vinho, levei pra casa, falei, toma esse vinho. Não, eu não gosto de vinho, toma esse vinho. Ela tomou o vinho e era um vinho extremamente palatável, pra quem não conhecia muito o mundo de vinho. E para quem conhece o mundo de vinho, só também dando um contexto, na verdade o Acróbata entrou numa degustação de pesos a pesados. degustação do Alma Viva. Foi a degustação do Almaviva e do exatamente. Senha, e ele saiu muito bem pontuado, e um vinho consideravelmente, acho que ele custava 10% do que custava os Isso. grandes vinhos. E na verdade o do C adocicado tem uma grande controvérsia, porque eu Isso. particularmente não acho que ele é um Ó, vinho Eu achei que ele era adocicado. Mas de enfim. novo, o Alma Viva, ele de fato, ele sobressaiu, mas o Acróbata, de novo, foi o Excelente azarão vinho. da noite. Exato. Foi. De novo, independente de características, não sei o que, a gente não estava aqui naquele local para isso, né? A gente estava para fazer a degustação Apreciar. seca e para qualificar o vinho que caía melhor naquela época. Exatamente. E o Acróbata, ele foi o azarão e empatou com Senha. Tô errado? Foi. Pode parecer uma heresia para todo mundo. Acabamos de perder o patrocínio do pessoal Exato, da vinícola. Desculpa. Mas assim, Mas- ganhamos do Acróbata, mas e só Exatamente. para vocês também para vocês entenderem que não era uma frescura a ideia de esconder a primeira garrafa, né, que era o Chateauneuf du Pape.
É porque quando a gente bebe o vinho e sabe o vinho que está tomando, e você sabe qual que é o valor que esse vinho ele é vendido no mercado, você aciona uma chavinha aqui e predispõe a acreditar que aquele é o melhor vinho. Quando você toma o vinho às cegas, não é para mostrar conhecimento, é para identificar se para o paladar daqueles que estão tomando, que são conhecedores ou não, aquele é o melhor vinho. Nesse caso, é um ótimo exemplo. O vinho, o acróbata, ele estava competindo com pesos pesados, só que ninguém sabia. Então, o acróbata custava 15% do valor dos pesos pesados e é um vinho que sobressaiu muito. E ainda convertemos a esposa do André. Resumindo, a palavra que ele usou, convertendo, a minha esposa não tomava vinho, começou a tomar o vinho, porque eu falei, acho que ela vai começar a gostar. E ela começou a degustar, e falou, nossa, esse vinho é bacana. Enfim, aí eu comecei a colocar outros vinhos em casa. Hoje, quando eu coloco, abro um vinho e não falo qual vinho, ela fala, esse vinho é bom, esse vinho é ruim. E ela virou uma amante de vinho e graças a Deus... Uma verdadeira conhecedora. Exatamente. Não uma pessoa fora do lado B. Exatamente. E neste momento eu vou deixar o Ronaldo falando aqui, porque eu, com vários vinhos, várias águas, porque eu vi que eles não tomaram vinho, não tomaram água, eu preciso ir ao banheiro. Então eles vão continuar e eu vou ao banheiro, daqui a pouco eu volto. Isso. Douglinhas, e qual que é o lado B, então? Tem um lado B. Por quê? O nome do programa é Lado B do Vinho, o programa de quem gosta e de quem não gosta de vinho. Então, assim, esse lado B que a gente está trazendo aqui é o lado B do que não acontece na mesa, o que desgosta, velho. Então, assim, o que é o lado B do vinho? Então o que desgosta? Ele desgosta. É algo... Tá. Acho que, de novo, né? Você trouxe uma conexão tão bacana do vinho, né? Por exemplo, ó, esse vinho aqui, uma conexão... eu e você, com o Fernando, Exato. A gente, várias vezes vocês falaram, você tá vendo? A conexão que o vinho traz e tal. Então essa é a parte positiva do vinho. O que é a parte negativa do vinho? O que é o chato do vinho? O que é... Não, de novo... Aliás, a pergunta é, tem um negócio chato do vinho? Eu acho que qualquer lado na vida, a gente tem um lado A, lado B mesmo, de fato. Mas é a questão da gente também saber administrar isso. Falar, pô, beleza... existem, né? Tipo, eu quero aquele vinho. Mas todo mundo fala mal. Fala, bicho, tudo bem, né? De novo, se a pessoa está se sentindo bem naquele momento e é uma ocasião em que ela está, né, conectada com outras pessoas e o vinho faz parte, fala, por que não? Não vai ter um lado B, né? Então, porque o lado B é justamente da gente tentar impor, da gente tentar falar o que deve fazer, o que não deve fazer naquele momento. Acho que tudo tem um contexto, tudo tem um contexto e uma audiência, né, um público, né? Porque, de novo, sem desmerecer todos os especialistas, mas ao mesmo tempo em que, né, você tá num público em que você tá divertindo, tal, não sei o quê, esse vinho é ruim, que não sei o quê, pô, você acaba sendo o próprio lado B. Então, assim, o cuidado que a gente tem que tomar é da gente deixar, não ser o lado B, né? Não só na questão do vinho, em qualquer situação. André, nosso produtor, acho que nós acabamos de formatar um verdadeiro embaixador do vinho aqui, né? Sensacional a sua resposta. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você que é um grande bebedor de vinho, e para quem não conhece, o nosso querido Douglas Sakamoto, ele é muito conhecido por... queimar a largada no vinho, o que significa dizer que alguns vinhos que há necessidade de uma certa guarda, de esperar um pouquinho do vinho, o Douglinhas acaba não conseguindo essa espera e já vai tomando logo de cara o vinho. Então, mas você que é um conhecedor, que é um cara que entende, que gosta, que mostrou essa conexão com o vinho, qual dica você daria para que as pessoas não caíssem no lado B do vinho? E a gente está entendendo assim, ó, para que as pessoas não caíssem numa roubada, quer comprando um vinho, se é que há essa roubada, e você já disse que, pelo que eu entendi, não é bem essa roubada, mas uma outra, que aí eu acho que sim, o que você diria para as pessoas não caírem numa roubada, num círculo de... pessoas que tomam vinho que você entenderia que era uma roubada. Então, assim, qual que é a dica de um grande bebedor de vinho?
Assim, eu acho que é muito da convivência, né? Eu acho que a gente, e tudo isso, de novo, né? As preferências, as afinidades, elas acabam, né? Juntando as pessoas, né? Elas acabam agrupando as pessoas, né? Eu falo de agrupamento porque... E aí é uma coisa nada a ver, é uma questão estatística que eu estava estudando até agora, análise de cluster. E falar de agrupamento e tal. Análise de cluster. Enfim, que me veio muito na cabeça essa coisa de agrupamento, mas, Ronaldo, eu acho o seguinte, que o vinho, né, e de novo, nessa questão, qual que é uma lição que eu aprendi muito contigo, por exemplo, que dentro das brincadeiras eu falo, pô, você não tem paciência, né? E é a verdade, né? E é a verdade. Porra, você não tem paciência, pô, né? E eu comecei a prestar mais atenção, né? De olhar, falar, ok, vamos esperar o vinho, vamos esperar um pouco mais, né? E, cara, você não sabe, outro dia, dentro das coisas que eu tava pensando, uma analogia, eu gosto de analogia, né? E eu vejo o vinho muito parecido com a gente. Por quê? Porque o vinho, ele tem, e aí, né, a gente só de ouvido, não é coisa que a gente conhece. Ele tem muitas camadas. Nós não temos camadas? Muitas. Muitas que muitas pessoas ao nosso redor não sabem, muitas pessoas que o público não sabe quem é o Ronaldo, quem é o André. É o Ronaldo André que faz o podcast, é o Ronaldo André que é executivo, né, que trabalhou, né, na parte, foi uma das pessoas super influentes, é uma das pessoas muito influentes na parte de direito aqui do Brasil. Então, assim, são camadas que a gente não conhece, que a gente vai vendo, assim, com o tempo. Então, assim, para que a pressa? Então, assim, obrigado, Ronaldo. Mais uma vez, saúde. Porque eu acho que as camadas, elas vão definindo a gente. E a gente tem... É inevitável a gente não falar que a gente, né? Então, e nem todo mundo sabe quem são essas camadas. Da mesma forma, se a gente pega um vinho muito cedo, você consegue ver uma parte. Se você consegue esperar um pouquinho mais, né? Você consegue ver as nuances, você consegue entender as nuances. Isso aí. E vai indo, né? Eu acho que dentro desse mundo que a gente está numa correria, que a gente está naquela loucura, tipo, né, responder rápido, tal, não sei o quê, acho que falta da gente respirar como vinho. Colocar no decanter, respirar, né? Trazer um pouco, né? Oxigenar. Porque quem sabe a gente não consegue, né, entender as outras camadas das pessoas e fazer com que a gente também entenda as outras camadas das pessoas. Que a gente também consiga abrir as nossas camadas para as outras pessoas. Bom, como vocês já observaram, nós somos uma pessoa maravilhosa ao ponto de não conseguir acho que é a evolução do vinho. Trazer uma perspectiva negativa de nada. Maravilhoso, maravilhoso. Douglas, é o segundo vinho já. Obrigado, eu particularmente, né, tenho certeza que o André também, só posso agradecer dessa oportunidade maravilhosa que é ser seu amigo. E antes de acabar... Eu vou fazer... Eu tenho uma pergunta também. Nós vamos fazer... Tenho uma pergunta. Uma última pergunta que eu não entendi ainda, mas eu tenho uma pergunta. Então vai. Então... Depois você faz a sua pergunta. Pergunta é o seguinte. Reunião na sua casa. Reunião pode ser reunião familiar, reunião de amigos. Tem o vinho A e o vinho B. Por algum motivo você já serviu o vinho A. Qual é o vinho B que você serve? E não vou falar para quem você serve. Qual vinho B que você serve depois que acabou o vinho A? Você serve o vinho B, na verdade? Boa. Para tornar mais complexo, boa. Né? Você tem alguns vinhos, mas você está vendo, por exemplo, a galera não sei se era, acho que não era essa a ideia do André, mas mais ou menos na mesma linha. Você está vendo que a galera não curte vinho. Você prossegue no vinho A... Então são duas perguntas, né? A primeira do André. Uhum. Você tem lá, acabou os vinhos A. Você tem o vinho B. Você manda a bala no vinho B e não fala nada. Ou, a minha pergunta, você tá vendo lá que a galera não entende nada de vinho. E aí, pessoal, sem qualquer preconceito, tá?
É porque, às vezes, o não entendi nada significa dizer não dá valor pro vinho. E Você toma o que botar na taça. Como no meu caso, depois de degustar vinhos espetaculares, lado A, o vinho lado B tá valendo e tudo mais. Enfim. Mas apesar que aqui não teve hoje, não teve lado B. Hoje é só lado A mais. Nossos próximos convidados, quem sabe. Mas você mete um vinho B ou você fala assim, eu curto esse vinho e eu gosto e todo mundo vai gostar e eu vou continuar neles. Normalmente eu pergunto pro pessoal, e aí, pessoal, vai mais uma? Pessoal, então pronto. Então isso já responde muita coisa, assim. Né? Então, porque assim... E aí é o vinho B, literalmente, que você tira da sua adega. Não, porque assim... Estou achando que o Douglas não tem o vinho B na adega dele. Não. Era uma pergunta que tinha aqui que eu pulei. Porque quando eu falei pra ele assim, ó... que ele não tem vinho B. Você foi pegar um vinho pra nossa diretora e só tinha vinho B, a pergunta seguinte era, você tem vinho B na sua adega? De vez em quando o negócio... Boa pergunta. Do dia a dia a gente desce lá no mercadinho, a gente pega aquele vinhozinho, né? Aquele bem aconchegante, assim, que a gente pega, mas que é um A pra gente naquela hora. Então, de novo, eu falo, porra, e aí, gente, vai mais uma? Todo mundo fica, então vamos. Então vamos, é isso, assim, é de você entender o momento também. Porque se você vai, quantas vezes que já não aconteceu com a gente, que a gente, abre uma, abre duas, dependendo do pessoal. Pode ser que tenha gente que conheça, possa ser que gente que não conheça. Mas assim, aí, vai, então depende muito do né? Mas um A forte implica... Mas não pode ser, ao invés do A, pode ser um B. Não, é só o A mesmo, né? Ou seja, a empolgação já vai... Vai. Vocês sabem muito bem de que... Não, particularmente eu tenho um problema, por quê? Porque eu compro vinhos mais simples para deixar... Vinhos mais simples, pessoal, na verdade... Ele tá falando vinho simples, não, o vinho B. Não, vinho B. Tem um amigo lado nosso... B, lado tem um B. amigo nosso que nós não vamos falar o nome, que ele fala assim, ó, vinho de combate. Não gosto muito Não dessa sei quem é, se eu soubesse eu falaria o nome dele. O vinho de combate. Então, eu compro vinho de combate, mas o que acontece? Quando eu tô na minha casa, o que eu já observei quando eu estou na minha casa e eu recebo os amigos, eu sempre abro os meus melhores vinhos, porque eu quero, assim, aquele momento único de conexão. Exato. E aí o que acaba acontecendo é que os vinhos de combate eu tomo sozinho. Truco. Eu abro os melhores vinhos, mas às vezes os melhores vinhos, como esse aqui, um Alma Viva 2015, que eu abri um em casa outro dia, foi um momento muito especial comigo, com a minha esposa, com meu filho. Então eu guardo esse vinho para abrir num momento extremamente especial. Sim. E os vinhos A, ele pode ser um vinho A, não A+. Não, um A... Eu entendi. Exato. Entendeu? Entendi, Entendeu? mas a questão é o seguinte, e um ponto importante, às vezes o vinho A não é como eu coloquei aqui agora para vocês, pessoal, que é um vinho nota 100, Robert Parker e também do Suckling, mas pode ser um outro vinho A, que não é um vinho extremamente caro, extremamente A, né? Posso sugerir uma coisa? Porque ao invés da gente falar A+, A não sei o que, a gente não nota a entonação. O que você vai falar quando você fala? Vai abrir mais um vinho? Ou muito bom. Vai abrir mais um... Pô, meu irmão, é diferente. É completamente diferente. Muito então, assim, bom. Vinho é isso. Desculpa, bati. Tá bom, Douglas, deixa eu falar. Nós estamos chegando no final do nosso podcast. E eu queria... A gente nem abriu uma vida, gente. Calma, mas a gente vai abrir, não. Vamos abrir. A gente vai abrir off the scenes. Vamos abrir. E eu gostaria que você encerrasse a sua participação, que foi maravilhosa, assim, de coração, né? Eu não estou falando aqui como amigo, realmente sua participação foi maravilhosa, não esperava esse feedback, né, que você trouxe para a gente do Mundo do Vinho. Mas o que eu queria perguntar para você, como última pergunta, a ideia é que nós façamos outros podcasts com outras pessoas tão maravilhosas quanto você, e nós vamos dar a oportunidade aqui de você indicar a próxima pessoa que você acredita que nós deveríamos convidar
para o nosso próximo podcast. Pô, gente, acho que obrigado aí pela, né, mais uma vez, obrigado pelo convite, foi de novo, surpresa, sabendo aqui no caminho que eu ia participar de um podcast, falar, pô, oportunidade de tomar um vinho. Aquela, né? Que ele também trouxe, né? Aquele frio na barriga, mas não vai ser do quê e tal, mas aí assim, de novo, mais uma vez, sucesso, né, que é uma proposta muito bacana, que eu acho que vai além, né, na verdade... Que a gente errou no entrevistado, porque é um entrevistado que não consegue falar do lado negativo, né? É um cara extremamente positivo. Não, mas o lado B pode ser alguma coisa muito lado A, hein? Positivo, pode ser. A gente aprendeu, tivemos uma grande lição nesse primeiro podcast. Porque assim, de falar o que tá por trás, né? Porque o que tá novinho, nesse aqui, todo mundo sabe o que tá na garrafa. Agora, o que ele proporciona, o que ele irradia, o que ele faz, é outra coisa, é outra história. Vai ser uma história para você, cada um vai ter uma história. Vai ser uma história pro André. A conexão, né? É a conexão. Cada um então, vai ter uma conexão. É a conexão que essa garrafa, independente de ser cara ou barato, o valor que ela vai proporcionar. Naquele momento... Essa foi a genialidade da conversa de hoje, Douglas. Então, eu acho que, de novo, né, eu falaria, eu acho que o B, né, o B negativo, eu acho que a gente consegue transformar pro A. Consegue transformar por N situações. Né? Se às vezes o negócio bem negativo, a gente consegue transformar pro A. E a gente consegue, assim, falar saúde, mais uma vez. E obrigado, porque eu simplesmente não esperava. Tanto que, de novo, mais uma vez, pela coincidência, eu acho que eu trouxe um vinho que tem uma representativa, um significado legal, acho que para nós aqui também, tá, de tudo isso. E eu falo assim, tem muitas pessoas no mercado, né? Tem, né, pessoas que conseguem, né, contar histórias. Eu acho que a gente precisa ouvir histórias, a gente precisa contar histórias, né? Tem um chefe meu que fala assim, ó, né, não seja um segredo. Mas o segredo depende também, né? Mas eu acho que essa coisa, né? Tem tantas pessoas que conseguem falar além do vinho e que conhecem do vinho, né, muito mais do que eu, de falar, pô, o que isso, né? O que isso transformou em momentos que foram emblemáticos, né? Que eu falei da tal da litragem, né? Vocês gostaram da litragem? Gostamos então, a litragem. Então, assim, eu me lembro agora, uma jornalista, a Alexandra... Não... Continua. Alexandra Corvo. Ela. Sommelier. Ela, exatamente. Nossa, sensacional. Alexandra Corvo, eu acho que espetacular. Ela, assim, é uma pessoa que vocês podem trazer, que eu acho que vai render, muita história, né? Tem a nossa, né? Alexandra, convidada, hein? E não é a gente que convidou, hein? Olha só, e a gente conhece você. Nosso convidado convidou você, então não vai ter jeito. Demais. Não vai ter jeito. Vai ser uma... Muito bom, muito bom. Vai ser demais. Aí tem também uma pessoa que também, né, eu acho que é muito especial, que trabalhou, que já fez algumas confrarias com a gente, né, que é a Sabrina, da Wineland. Sabrina Wineland, que é também sensacional. Leste europeu, vinhos do leste europeu. Exatamente, mais uma vez, mais uma região que a gente, né, que é pouco difundida, poucas pessoas assim, né, conseguem ter acesso. Boa lembrança. Né? Então, assim, tem vinho bom em todo mundo, tem gente boa em todo mundo e é isso, gente. Obrigado, Douglas, olha, eu sinceramente, a gente trouxe o Douglas porque ele é um amigo queridíssimo. Muito querido. E eu jamais imaginei que nós teríamos nesse nosso primeiro podcast, nesse piloto, né, nesse teste, na verdade, uma entrevista tão fantástica como a gente teve com o Douglas, com essa, esse carinho, né, essa perspectiva positiva que o Douglas sempre trouxe, né, nosso amigo já há muito tempo, e aí tudo bem. Mas desse... Eu tô fazendo permuta, tá? Só para deixar claro aqui que a permuta tá aqui, ó. Desse acréscimo que ele trouxe pra gente nessa conversa, eu jamais, assim, ó, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que a gente teria uma conversa tão positiva quanto essa. Obrigado demais. Obrigado vocês mais uma vez. Sucesso. Muito sucesso. Esse é o Lado B do Vinho. O podcast de quem gosta e de quem não gosta de vinho. Esse é o Douglas Rum Sakamoto,
Meu nome é Ronaldo Galo André Gaiofato. e nós nos vemos na próxima edição. Obrigado, pessoal. Valeu. Saúde. Lado B. Pô, André, você não